Oi, tudo bem com vocês? Então, eu sou a professora Simone Januário e vou dar, agora em 2021, vou ser a professora do 8º e do 9º ano de língua portuguesa. Todas as turminhas de 8º e de 9º, então, estarão sob minha responsabilidade e trabalharemos juntos sobre essa nossa língua maravilhosa. E espero que, mesmo com todas as dificuldades que esse ano já promete desde o início, a gente consiga se entender e trabalhar juntinhos nesse decorrer de tempo. Tudo bem? Vamos lá? Vamos começar? Para darmos continuidade no nosso trabalho de hoje, eu vou querer falar um pouquinho com vocês sobre conhecimento, reconhecimento e autoconhecimento. Eu estou propondo que falemos de nós, que nos apresentemos. Esse é o nosso primeiro contato em 2021. Para alguns alunos, é o nosso primeiro contato de maneira geral. E eu acho interessante dedicá-lo à nossa apresentação, a falarmos de nós e a mostrarmos para os outros quem somos e como nos reconhecemos no mundo e no momento em que vivemos. Porque uma coisa é certa, o mundo em que nós vivemos, esse contexto que todos nós estamos inseridos, ele é coletivo, né? Ele é socializado entre diversas pessoas. Só que cada uma das pessoas que nós somos, ela é individual, ela existe de uma maneira diferente. E é sobre isso que nós vamos falar. Então, é bom a gente começar a pensar também em autorreconhecimento. É comum também que quando nós falemos em nos apresentar, nós pensemos inicialmente na descrição física e, consequentemente, o que passa pela nossa cabeça são imagens que a nossa mente, o nosso pensamento vai descrevendo. Então, sendo assim, desse jeito, eu vou deixar aqui para vocês imagens minhas, para que vocês já comecem a imaginar e também a ver como é a professora de língua portuguesa de vocês desse ano, ok? Bem, agora, depois de passarmos pela fase que eu chamo de quebra-gelo, de vocês já terem visto a carinha da professora de vocês, de ficar imaginando se ela é boazinha ou se ela é mazinha, nós vamos passar para uma outra fase da nossa aula, que é a de pensar juntos as maneiras que nós temos de nos expormos, as maneiras que nós temos de nos colocarmos para o outro, de mostrar para o outro quem somos, como nos vemos e daí por diante. Seja qual for a apresentação que nós pretendamos fazer, a linguagem será responsável por expressar para o outro essa apresentação. E essa linguagem, ela pode ser variada. Pode ser através de desenho, de cores, de símbolos, de palavras, de textos, gestos, movimentos, enfim, uma infinidade de elementos que compõem a nossa linguagem, que é diferente do que nós chamamos de língua. E no decorrer das nossas aulas, nós vamos ver isso, que a língua, ela é dos tipos de linguagem. Tudo bem? Para ficar claro, linguagem é toda forma que o ser humano usa para se comunicar, para se expressar para o outro e se fazer entender. Então, quando eu decido me expressar, falar de mim para alguém, eu vou usar uma linguagem, seja ela qual for, para poder me expor e me contar para outra pessoa. Sigamos? Para continuarmos essa ideia de comunicação, da necessidade de se expressar e das maneiras infinitas que nós temos de nos expressar, a gente vai falar agora um pouquinho que, seja qual for a linguagem usada, o importante é que ela expresse e comunique.
O importante é que você consiga se expressar, que você consiga passar a sua mensagem e que o outro consiga te entender. Por que eu estou falando isso? Porque a comunicação, de fato, ela só existe se os dois envolvidos, o emissor da mensagem, que é aquele que passa a mensagem, e o receptor, que é aquele que recebe, e aí a gente pode pensar isso também como plural, né? Emissores e receptores, se houver um entendimento disso aí. Por isso a gente diz que existe o código da língua e que existe um contrato no ato de se comunicar. A minha expressão, ela só é válida e o que é importante nela é que ela comunique. Então, expressar simplesmente não vai definir a minha situação. Essa minha expressão tem que comunicar. Ela tem que, de alguma maneira, chegar ao outro, afetar o outro. E para que isso aconteça, alguns fatores são muito importantes e eu tenho que levar em consideração nessa hora. Então, em qualquer produção expressiva minha, qualquer coisa que eu pretenda expressar, antes eu tenho que pensar em alguns elementos que são básicos. Quem está se expressando, para quem essa expressão vai chegar, com quem eu vou me comunicar ou com quem esse emissor vai se comunicar, com que objetivo eu me expresso, qual o objetivo dessa comunicação e em que contexto, situação essa comunicação vai acontecer. Ou seja, qual é o momento, quais são os acontecimentos que envolvem esse meu ato de me expressar, ou o ato do colega de se expressar para mim. O que está envolvido ali? Isso é o que eu tenho que levar em consideração quando eu for falar, escrever, desenhar, ou de alguma maneira querer passar uma mensagem, seja por qual linguagem eu for usar. É, eu chamei esse slide de o que define minha comunicação. Por que o que define a minha comunicação? Nós estamos falando de linguagens, das maneiras que nós temos de nos expressarmos, de nos contarmos ao outro, de nos colocarmos. Mas aí nós temos que pensar que dentro dessas maneiras que eu escolho para me contar ou para me colocar, eu tenho o conteúdo que vai preencher a minha maneira. Ou seja, eu preciso ter o que falar, certo? Para que essa expressão parta de maneira eficiente do emissor, ou seja, daquele que emite a mensagem, e chegue de maneira eficaz ao seu receptor, a quem está me ouvindo, ou quem está lendo, ou quem está vendo o meu desenho, ou meus gestos, ou meus movimentos, para que essa comunicação seja eficiente, seja eficaz, para que ela funcione, alguns conceitos são ativados em nós, no nosso cérebro e em todo o nosso organismo, que é no momento da produção dessa comunicação. E são questões que estão relacionadas a memórias e a culturas. Eu queria que vocês conseguissem fazer um link com a aula que o professor Sandro mandou para vocês semana passada, onde ele coloca o conceito de memória e o conceito de história, onde ele fala com vocês o que é uma coisa e o que é outra. E aí nós vamos trabalhar com aquele conceito de memória que ele deu para vocês e mais com esse trechinho que eu coloquei aqui. O professor Sandro fala lá na aula dele que memória seria tudo aquilo que nós trazemos, que nós já vivenciamos, já escutamos, que de alguma maneira nós partilhamos, mas que não tem registro oficial. Porque o que tem registro oficial, o que está documentado, já deixou de ser apenas memória e passou a ser a história.
de uma pessoa, ou de uma civilização, ou de uma região, enfim. A nossa memória é tudo aquilo que nós carregamos sobre a nossa vivência. Então, a memória ela é o fio condutor, é aquilo que leva a cultura e é a ser transportada pelos tempos. É ela que nos permite a consciência de estarmos no presente e de já termos vivido um antes, já ter acontecido algo anterior. E o que é a cultura, então, diante disso? A cultura é a interação entre os modos de vida, tá? São as formas dadas a esse modo de vida e os símbolos que certo grupo cria e vivencia em seu dia a dia. A cultura é tudo aquilo que nos cerca e que constrói tudo que está ao nosso redor. Isso é cultura. É o que nós vivemos, é o que nós partilhamos, é aquilo que nós gostamos ou não gostamos, que costumamos fazer ou não, é aquilo que acreditamos, é o que ouvimos. Enfim, a nossa cultura é a vivência que é transmitida a partir da memória. Tudo bem? Aqui, para a gente finalizar, eu quero deixar para vocês essa minha ideia do que é o saber e do que é o nosso conhecimento de língua, de linguagem, de um modo geral, tá? Não podemos esquecer que nossa carga cultural e linguística diz respeito a tudo que vivemos e vivenciamos, e que são esses ensinamentos que nos construirão e nos darão a bagagem necessária para darmos continuidade ao nosso aprendizado, ao que acreditamos ou não enquanto possibilidade de vida, e ao que temos para contar sobre nós e sobre os nossos. Com essa, digamos, mensagem que eu estou deixando para vocês, o que eu quero dizer é o seguinte, é que o que nós pretendemos esse ano, enquanto aula, é deixar claro para vocês que todos os saberes importam, que os saberes de vocês importam e que a língua e a linguagem que vocês trazem para a sala de aula, ela não vai ser ignorada. Ela pode ser acrescentada de outros conhecimentos, mas os conhecimentos de vocês vão ser levados sempre em consideração. A nossa ideia é trabalhar com conhecimento, reconhecimento e autoconhecimento, conforme eu disse lá no início. Tudo bem? E no próximo slide eu vou deixar para vocês uma pequena amostrazinha do que eu sou também, além daquela imagem que vocês viram lá no segundo slide. Eu sou aquela Simone, mas eu também sou uma Simone que tem esperança, que acredita em dias melhores e que principalmente acredita na arte, na poesia, na música, na literatura. E aí eu vou deixar para vocês no último slide uma mensagenzinha em forma de música. Tudo bem? Um beijo, pessoal. Até a próxima aula. Existirá em todo porto tremular a velha bandeira da vida. Acenderá todo o farol, iluminará uma ponta de esperança. E se virá, será quando menos se esperar, da onde ninguém imagina. Demolirá toda certeza vã, não sobrará pedra sobre pedra. Enquanto isso não nos custa insistir na questão do desejo, não deixar se extinguir, desafiando de vez a noção na qual se crê que o inferno
sobrará. Para todo mal a cura. Yeah, yeah, naraná, naraná. Yeah, yeah, naraná, naraná. Existirá em todo porto, tremulará a velha bandeira da vida. Vida acenderá, todo farol iluminará uma ponta de esperança. E se virá, será quando menos se esperar, de onde ninguém imagina. Demolirá toda certeza, não sobrará pedra sobre pedra. Enquanto isso não nos custa insistir Na questão do desejo, não deixar se extinguir. desafiando de vez a noção na qual se crê que o inferno é aqui. Existirá E toda raça então experimentará para todo mal mal a cura. a cura. Yeah, yeah, naraná, naraná. Yeah, yeah, naraná, naraná. Enquanto isso não nos custa insistir Na questão do desejo, não deixar se extinguir. desafiando de vez a noção na qual se crê que o inferno é aqui. Existirá e toda raça então experimentará Para todo mal a cura.